face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Amém? Levar essas crianças, né, para Sabina. Amém, amados? A palavra diz que Moisés foi o libertador. A palavra diz que Moisés foi o libertador. A palavra de Deus diz que Moisés foi o libertador, amém? Eu estou fazendo isso porque o povo não está ainda ligado aqui no trono, não. A palavra de Deus diz que Moisés foi o libertador do povo de Israel. Moisés foi tirado das águas para guiar o povo. E a palavra nos garante, se você ler com atenção, com afinco a palavra de Deus, você vai ver, como eu disse antes, não foi fácil. A preparação para essa jornada de Moisés foi dolorosa. A palavra de Deus diz que Moisés viveu 120 anos. 120 anos. E 40 anos Moisés viveu no Egito. Foi levado até lá, guiado por Deus para ser preparado. Boa parte da preparação para ele guiar o povo no deserto foi no Egito. Moisés passou mais 40 anos em Midian, com o cajado na mão, cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas. Moisés passou mais 40 anos guiando o povo no deserto, que fecha aí os 120 anos, amém? Parece que foi tudo fácil, no palácio, depois em Midian, atrás de ovelhas, depois guiando o povo, que coisa maravilhosa. Deve ter sido tudo muito fácil para Moisés. Não tem noção, não foi nada fácil para Moisés. Primeiro ele é afastado da família amada, né? Ele é obrigado a ser criado por outra família para não perder a vida, mas ali já tinha a mão de Deus, né, amados? Deus já estava preparando. E aí Moisés tem que deixar aquela família egípcia que tanto amava, porque ele amava a família que criou ele. Depois Moisés tem que deixar a família hebreia. E depois Moisés tem que deixar a esposa e os filhos. A preparação é dolorosa. E ainda ele teve que aguentar as traições das pessoas que ele estava conduzindo, que ele estava guiando, que ele estava cuidando, que ele estava doando a sua vida, o seu amor por aquelas pessoas. A verdade, a sua vida já diz todo o amor, né? E aquelas pessoas sabiam que Moisés havia sido escolhido por Deus, elas tinham certeza. E ainda eram rebeldes. Elas tinham certeza que Moisés foi o líder que Deus escolheu para guiá-los no deserto, para guiar até Canaã. E a palavra que diz que Moisés conduziu o povo até a entrada de Canaã. Ele viu com seus próprios olhos Canaã, a cidade que mana leite e mel, a terra prometida. E a palavra de Deus diz que Moisés não entrou. Amém? Preste atenção. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao alto do Monte Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali,
e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra, Moisés, que sobre o juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria a descendência deles. Estou permitindo, Moisés, que você veja com seus próprios olhos, mas você, Moisés, não vai entrar. Você não vai entrar. Até aqui. A partir do 5 diz assim, ó: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Agora preste atenção aqui no versículo 6. Este o sepultou no vale. Este. Você sabe quem é este que o sepultou no vale? Deus. Deus sepultou Moisés no vale. Quem fez o sepultamento de Moisés foi o próprio Deus. Até hoje ninguém sabe exatamente o lugar onde Deus sepultou Moisés. Aqui diz, ó, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. É lindo demais, né, amados? Aí aqui em Deuteronômio 10, que eu li para vocês, 34:10, você vê, as palavras são poderosas, fortes, e diz: nunca mais se levantou em Israel, um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava, tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito a Faraó e a todos os seus oficiais e toda a terra. Nunca houve, preste atenção, quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Moisés foi honrado. Moisés foi um homem que a Bíblia mostra aqui muito elogiado. Um exemplo a ser seguido. Deus falava com Moisés face a face. É glória de tudo que é lado. O poder de Deus cercava este homem. Mas e por que ele não entrou na terra prometida? Por que Deus não permitiu que ele entrasse na cidade que mana leite e mel, que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão, Isaque e de Jacó? Por quê? Aos nossos olhos parece uma grande injustiça. Mas eu te pergunto nessa noite, por acaso Deus é injusto? Há injustiça em Deus? Mas muitos crentes se perguntam, por que Deus não deixou? Nossa, que estranho, né? O cara guia o povo ali em sofrimento, deixou toda a família, deu a sua vida, se doou por inteiro por aquele povo que lhe maltratava, que era rebelde, que lhe traía. Existiam muitos traíras ali no meio, dentro daquela congregação. Pessoas que queriam ver o mal de Moisés. A gente vê sua própria irmã e seu irmão falando dele. E aí onde veio a lepra? Na irmã. Deus só usa ele? Deus só usa ele? Ou seja, coisas terríveis. Moisés suportou coisas horríveis. Foi muito sofrimento, amados, para guiar aquele povo. E por que não entrar? Essa pergunta que não quer se calar, né? O povo de Israel, a Bíblia diz aqui, que estava numa fornalha de ferro, amados. Era uma escravidão amarga. E eles precisavam de um milagre. Tinha que ser um milagre, só Deus para livrar aquele povo, para livrar aquele povo das garras de um rei tão poderoso. Tinha que ser um milagre, tinha que ser realmente Deus. E Deus havia feito essa promessa.
Mas, muitos anos se passaram, as pessoas desacreditavam, as pessoas não estavam mais acreditando que isso ia acontecer. Mas Deus havia feito a promessa. E a palavra diz que Moisés, com apenas um cajado, envergou todo o Egito. Aqui prova que o poder de Deus, de fato, estava com Moisés. E a palavra nos garante que, de fato, Moisés guiou o povo por um deserto terrível. O que tem no deserto? Na verdade, o que não tem no deserto? A pergunta é essa: o que não tem no deserto? Um deserto não tem água, não tem comida, não tem teto, não tem amigos, não tem pessoas ali. Uma pessoa no deserto, dificilmente ela vai sobreviver. O deserto por onde o povo de Deus foi guiado, dificilmente alguém ia sobreviver. Mas deserto na Bíblia é um lugar de preparação. Por isso o crente não deveria reclamar do deserto que passa. Deserto significa lugar de preparação, amados. Qual era o propósito de Deus guiando aquele povo pelo deserto? Será que você sabe? Era deixar o povo passar fome? Será que Deus queria deixar o seu povo passar fome? Você vai se surpreender. Será que Deus queria humilhar o seu povo? Será que Deus queria deixar o seu povo passar sede? Será que Deus estava testando a fé daquele povo? Será que Deus estava sondando o coração daquelas pessoas, os corações daquelas pessoas? O que vocês acham? Será que Deus queria deixar o povo passar fome? Nós vamos ver, amados, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Por isso que é bom ler a palavra com responsabilidade, porque se você lê com responsabilidade, você não mente para as pessoas que você está pregando. Você fala e a palavra confirma. Amém? Olha o que diz aqui, você vai se surpreender. Diz assim: tenham cuidado, Moisés diz, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem e entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Está em Deuteronômio 8, se você duvida, lá em casa, amém? Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Deus quis sim que o povo passasse fome. Deus deixou sim que o povo passasse sede, porque saiu água da rocha, mas não foi na hora que o povo teve sede. É tanto que vocês vão ver o desfecho no final. Esse fato irritou muito Moisés. E esse foi um dos motivos de Moisés não ter entrado em Canaã. Um dos motivos. O povo sentiu fome, não foi na mesma hora que Deus deu a comida. Quando você pede, é na sua hora? Não é. Deus estava trabalhando, preparando o povo. Como hoje, não é diferente de hoje. O que eu sei, amados, é que Deus é fiel. E Ele sabe o que faz. E a palavra diz que não há ninguém como Deus. E a palavra também nos diz que Deus provou o seu amor, cravado numa cruz, quando Ele foi pagar a sua dívida, quando Ele recebeu as suas abominações,
as suas iniquidades, os seus pecados, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Deus estava ali, amados, a Bíblia diz, mostrando ao povo, olha, não é só de pão, não é só de bucho cheio que vive o homem, não é só de comida, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nos dá vida é a palavra. Amém? Vocês vão entender daqui a pouquinho todo o desfecho dessa palavra, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus diz que Deus é supridor. Veja bem, Deus é supridor. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele faz conforme Ele tem certeza que é bom para as nossas vidas. Amém? Então Deus, amados, por 40 anos no deserto, protegeu, tratou o povo sentiu fome, sentiu sede, foi humilhado, foram provados, e para quê? Para ser preparado. Agora você imagina se tudo que você pedisse, olha, eu quero uma casa e Deus te der, eu quero um carro, Deus te dá, eu quero um emprego, Deus te dá na mesma hora que você pede, tudo de mão beijada. Será que você estaria aqui hoje adorando ao Senhor? Com as dificuldades, com as lutas, já está difícil, imagine tudo de mão beijada. Você não ia nem vir para a igreja. Tem muita gente que espera uma desgraça acontecer para começar a jejuar, para começar a orar. Tem gente que espera uma desgraça acontecer na vida, uma tragédia para poder voltar para o Senhor, para poder se render a Cristo, para poder consertar o casamento, para poder tomar posse daquilo que Deus já deu. Então o povo estava sendo preparado. E aqui diz que Deus supria sim, amados, todas as necessidades do povo. Os prodígios eram feitos, os milagres, as maravilhas. Aqui diz que o mar abriu sim, o povo passou em terra seca. A comida caiu do céu fresquinha todas as manhãs, mas demorou de cair. O povo pediu e Deus deixou, permitiu. O povo murmurou, reclamou, assim como você faz muitas vezes. Mas Deus permitiu que o maná viesse do céu todas as manhãs fresquinho. A água, a Bíblia diz que saiu da rocha, água fresquinha. Não existe água no deserto, mas Deus fez sair da rocha, de uma pedra. O maná vinha do céu, só para quem crê, amados, porque é divino, isso é algo extraordinário, é fenomenal. A comida vinha do céu, a água sair da pedra. As roupas, os calçados não envelheciam no corpo das pessoas. As pessoas iam crescendo, as roupas não envelheciam. Amém? A Bíblia diz que tinha uma nuvem de fogo que clareava a noite para que o povo não andasse em trevas. Durante o dia, uma nuvem protegia o povo do sol escaldante do deserto, para não queimar o povo. Será que Deus cuidava? A raivinha do povo e a raivinha do povo de antigamente e a raivinha do povo hoje é porque não é na sua hora. Mas isso não significa que Deus não é o supridor. Ele supre sim todas as nossas necessidades. Acontece que o tempo é de Deus. Deus, ele continua sendo o protetor de Israel, amados. O seu nome continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Infiel continua sendo seres humanos. Muitos não querem dar ouvidos à voz do Senhor. E aí continuam infiéis. Então Deus chama. Deus te chamou? Ele chama e Ele prepara. Deus não chama e deixa abandonado, amado. Ele chama e diz: eu estou com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim.
As instruções, os ensinamentos, as correções são dadas. Deus está o tempo todo ensinando o seu povo, assim como vocês estão hoje aprendendo aquele povo, o tempo todo, amados. Deus ouvia as instruções de Deus e passava para o povo. Então o povo não estava à toa. O povo estava sendo tratado. O povo estava sendo ensinado. Alguém ali estava guiando o povo. Moisés era um homem, ele chegou a desobedecer algumas vezes, né? Mas Moisés, quando Deus dizia fale ao povo, Moisés falava. Então o povo de antigamente, como hoje, sabe muito bem o que tem que fazer. Porque Deus é o mesmo Deus hoje. E Moisés dizia: adorem a Deus. Só existe um Deus. Vocês já ouviram isso aqui? Responda. Se não ouviu, pode ficar calado. Dê o primeiro lugar para Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Deem glórias ao Senhor. Cumpram as suas ordens. Temam somente ao Senhor. Não adorem a ídolos. Não troquem Deus por deuses. Já ouviram isso? O povo também ouviu. Mas muitos, antigamente, como hoje, troca Deus por deuses. Trai o Senhor. Quando você abandona o Senhor, quando você abandona Ele, você está traindo. Você está trocando Ele por criatura. Assim como o povo fez. Amém? Então, muitos não deram ouvidos, como muitos hoje. Tem ouvidos, mas não ouvem. Muitos ouvem, mas não obedecem. Sabe por que na primeira dificuldade muitas pessoas desanimam, desistem? Porque não estão cheios. Porque não se entregaram, porque não confia verdadeiramente. E na primeira dificuldade as pessoas se esquecem. E muitos dizem: cadê Deus? Eu sirvo a Deus há tantos anos. Cadê o Senhor? Por que, Senhor? Por que isso comigo, Senhor? Por que isso com meu filho? Por que tirou fulano da minha vida? Por que eu estou passando por essa batalha? Ai, que saco, eu sirvo a Deus, eu não perco culto. Muitos dizem isso. E muitos dizem: não vale a pena servir a Deus. É assim que muitos dizem. É assim que muitos diziam e dizem até hoje. Mas sabe aonde está Deus? Ele está no mesmo lugar de sempre. No seu trono, velando pelo seu povo rebelde. Derramando chuva. Vamos falar de Aracaju. Que cidade que tem frutas maravilhosas é essa, hein? Fruta de tudo que é tipo. Uma fartura nessa cidade que é impressionante. Nesse Sergipe, o que é isso? É coisa abençoada, amados. É Deus. Isso é a bênção de Deus em nossas vidas. Então, voltando aqui, Moisés falava o que Deus mandava. E o povo estava lá, igual vocês estão aqui hoje, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra, esses são abençoados. Deus chamou Moisés, amados, para guiar aquele povo. E Deus disse para Moisés assim: ó, Moisés, seja forte. Não precisa ter medo, eu vou estar contigo. Quem foi, Moisés, que fez a boca? O Senhor. Então, Moisés, sou eu que vou dar o que você falar. Quem fez o cego, Moisés? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Eu li para vocês outro dia aqui. Foi Deus. Quem fez o céu, a terra, o mar, tudo que existe. Quem deu a vida a vocês? Foi Deus. Então, se Deus chama, Deus capacita. Seja corajoso. E a Bíblia diz que Moisés foi destemido. Moisés foi manso.
Moisés confiou no Senhor. A Bíblia diz que ele foi um líder poderoso, um intercessor de Israel, amados. Ele foi o intercessor de Israel. Aqui diz assim, ó, nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista do povo de Israel. Amém? Vocês estão entendendo a palavra? Mas pastor, então por que ele não entrou? Poucos de vocês devem saber o porquê ele não entrou. E os que não sabem devem estar curiosos, né? Na verdade, nem Moisés nem Arão entraram na terra prometida, na cidade que Deus havia prometido para os seus antepassados. Aqui em Números, diz assim, amados, ó. A partir do versículo 2 diz assim: não havia água para o povo. Vocês estão percebendo? O povo teve sede, não tinha água, então o povo ficou com sede. Veja que Deus não deu na hora que o povo pediu. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutia com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por quê? Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrerem aqui, nós e os nossos animais. E por que nos trouxeram do Egito para nos trazer em um lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Para que nos trouxeram aqui? Olha que povo rebelde, ordinários. Gemeram, estavam numa fornalha de ferro, numa vida de desgraça, de miséria, como você estava outrora, clamou, Jesus socorre, e para que nos trouxeram aqui? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu, e o Senhor disse assim para Moisés: pegue o seu bordão, Moisés, e ajunte o povo, você e Arão e o seu irmão, e adiante do povo fale a rocha, e ela dará água. Que Deus bom, né, meus amados? Eu matava tudinho, se fosse eu, ainda bem que eu não sou Deus, né? Eu matava tudinho, jogava fogo, queimava tudo. Mas Deus é tão maravilhoso, ainda bem que nós não somos Deus. Você também matava, tenho certeza. Abandonava tudo lá a mexer. Mas Deus diz: fale a rocha e ela dará água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber a congregação e os animais. Amém? Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como ele havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés disse ao povo: agora escute, rebeldes. O tom não deve ter sido bom não, amados. Deve ter sido assim: agora escutem, seus rebeldes. Eu tenho certeza, Moisés era humano, e ele estava com tanto ódio que vocês não têm noção. Moisés estava com muita raiva do povo, com muito ódio daquela rebeldia que ele já não estava mais suportando. Agora escute, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Será que eu vou ter que fazer sair água dessa pedra para vocês? Moisés levantou a mão, amados, e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés: por que não creram em mim para mim santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Veja bem, eu li e eu tenho certeza que muitos não entenderam.
E esse foi um dos motivos pelo qual Moisés não entrou na terra prometida. Por isso que é bom você prestar atenção, principalmente você que não gosta de ler Bíblia. Porque senão você fica guiado por qualquer vento e diz amém, amém, sem entender nada. A palavra de Deus diz claramente que Deus disse assim: Moisés, fale a rocha e ela dará água para o povo e para os animais. Mas Moisés estava com tanto ódio do povo, por conta da rebeldia que ele já não suportava mais. Ele bate na rocha com o cajado 2 vezes e fere a rocha. A rocha representa Jesus. Muitas vezes vocês fazem raiva. Alguns de vocês deixam a gente com vontade de desistir, com vontade de não cuidar mais, com vontade de não aconselhar mais, com vontade de meter o cajado também. Não precisa frangir a testa. Nós estamos aqui falando a verdade, é a única que liberta. Aqui nesse altar, quem congrega aqui sabe que não existe mentira aqui. Eu vou mentir aqui dizendo que tudo é maravilhoso. Não, para. Assim como teve as dificuldades para Moisés, tem para a gente. Tem para qualquer um que leva a palavra de Deus a sério. Tem para qualquer um que leva a palavra de Deus com responsabilidade. Porque quem leva a palavra de Deus com responsabilidade quer o respeito em troca. Quer a consideração em troca. Então Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha. Essa foi uma das atitudes erradas de Moisés que impediu que ele entrasse na terra prometida. A outra é que Moisés representava a lei. A lei é boa, mas não salva. Quem salva é Cristo. Por isso Moisés não entrou. Mas isso não significa que Moisés não foi salvo. Por isso Josué foi convocado. Amém? Josué foi convocado porque Josué representava Cristo. O nome Josué e Cristo significa Deus salva. Amém, meus amados? Viu que até um homem como Moisés falhou? Errou? Somos humanos, se não nos apegarmos com Deus, na sua palavra, se não buscarmos Deus com seriedade, nós vamos, mesmo assim, ainda vamos falhar, porque nós somos falhos, perfeito é só o Senhor. Eu vou cuidar para mim não errar. Você vai errar a vida inteira se você cuidar para não errar. Você não tem que ficar cuidando para não errar. Você tem que se render a Cristo. E se você errar, sendo fiel a Cristo, Ele é um advogado fiel para advogar a tua causa. Ele é fiel, amados. Ele julga com justiça. Então a palavra de Deus aqui foi claríssima. Amém? Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim? Se tivesse crido, falava com a rocha. Bateram na rocha. E a rocha representava Jesus. Aqui no versículo 24 diz assim: Arão será reunido ao povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Nessas águas aqui, aonde saiu a água da rocha. Então a palavra de Deus é claríssima. Amém? Então Moisés, amados, representava a lei que não salva. A lei veio para mostrar quem tu é. Ruim, ordinário, que não vale nada. Se não fosse Cristo, todos nós seríamos lançados no inferno. Todos nós estávamos destinados ao inferno. Meus amados, pela nossa natureza carnal, alguém dá um tapa na nossa cara, a gente quer dar outro de volta. Se alguém estuprar um filho nosso, a gente quer dar um tiro na cara. Se alguém roubar nossa casa e a gente tiver uma arma, a gente dá um tiro. Na hora, a gente tiver um porrete, dá cacete.
É moeda por moeda, a mesma moeda. Mas quando nós servimos a Deus, nós precisamos que o Senhor trabalhe nesse caráter velho e faça um novo. Por isso que nós precisamos nos entregarmos a Cristo verdadeiramente, segurar na mão dele e não soltar nunca mais, para que ele nos conduza. Porque só Cristo salva, amados. Só ele salva. Mas o mais interessante na palavra de Deus, amados, é que Moisés, ele implorou para entrar. A palavra mostra aqui que Moisés pediu a Deus. Ele queria entrar na cidade de Canaã. E aqui diz assim, ó. Ele diz assim para o Senhor: peço-te que me deixe passar, para que eu veja esta terra boa que está do outro lado do Jordão. Aos nossos olhos dá uma peninha, né? Senhor, deixa que eu passe, deixa eu ver essa terra boa que está do outro lado do Jordão. Está em Deuteronômio 3:25. Porém o Senhor estava indignado contra mim, disse Moisés. Porém o Senhor estava indignado contra mim. Por causa de vocês. O Senhor estava indignado contra mim, ele disse, por causa de vocês, por causa do povo. E não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, basta. Você pode imaginar Deus dizendo isso para você? Basta. Chega. Engole o choro. É sério, amados. É muito sério. O Senhor disse, basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste e contemple com seus próprios olhos, porque você não vai passar o Jordão. Você que está aqui hoje quer passar o Jordão? Responda. Se não quiser, pode ficar calado. Eu sei que eu quero passar o Jordão. E eu passarei em nome de Jesus. Você quer passar? Amém. Que Deus te dê força e ânimo, pelo menos para dizer que quer passar. O Senhor disse, dê ordem a Josué, anime-o, fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que vocês apenas verão. Assim ficamos no vale, que foi lá aonde ele morreu. Amém, meus amados? A morte de Moisés, eu tenho certeza que foi como um soco no estômago para Josué. Perder aquele líder não deve ter sido fácil. Josué deve ter ficado dias ali, pô, chorou, pranteou 30 dias a morte de Moisés. Josué deve ter ficado arrasado. Quem aqui já levou um soco no estômago? Deve doer muito. Josué, amados, foi por isso que o Senhor disse, aqui em Josué, o Senhor diz assim para ele, olha, tão somente seja forte e muito corajoso. Ele devia estar entristecido, angustiado, perdido, sem saber o que fazer. O Senhor disse, tão somente seja muito forte. O Senhor não disse seja forte, seja muito forte. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. O respeito por Moisés continua aqui, amados. Não se desvie, viu, Josué? Deus está falando contigo hoje, viu? Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, ou seja, para que tudo na tua vida dê certo, por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite de dia e de noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Ei, a palavra é muito clara. A palavra é clara, seja fiel, obedeça.
Ande nos caminhos do Senhor. Faça a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus é boa. Seja um testemunho vivo nessa terra. Seja íntegro. Quer ser bem-sucedido? Faça a vontade de Deus. Por mais que você não queira, faça. Por mais que não pareça boa aos seus olhos, faça, porque a vontade de Deus é sempre boa. A vontade de Deus é boa, amados. Ela nos conduz a Deus. Olha o tamanho do amor de Deus. Nós somos salvos hoje pela graça. A graça de Deus, imerecida, nós não merecemos, mas nós somos salvos por ela. E é mediante a fé que o mesmo Deus que nos deu a graça nos dá a fé é Ele quem dá. Hoje você está aqui, a tua fé está sendo acrescentada na tua vida, porque você está ouvindo. Se você colocar em prática, não tem como dar errado. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem nem de mim, nem de você. Não é porque você é bonitinho, cheirosinho, bonzinho, um trabalhadorzinho, um bom pai, uma boa mãe, que lê a Bíblia, que dá esmola. Não! Você não merece nada, eu não mereço nada. É bondade de Deus. É misericórdia de Deus, é graça imerecida. Nós não merecemos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente para as nossas vidas, para que você e eu não venham se achar, se gloriar, dizendo, foi eu que consegui, porque eu me esforcei, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou bondoso, porque eu dou esmola, porque eu sou rico, porque eu sou bonito, enfim. Não, você não é nada. Você é alguma coisa porque você tem Cristo. Eu não sou nada sem Cristo, você não é nada. A Bíblia diz que um homem sem Deus é nada. Mas hoje nós somos mais que vencedores nesse Cristo. Nós somos mais que vencedores. Você precisa. Olha para cá. Você precisa atravessar o Jordão. A ordem já foi dada. Entre a promessa e a terra prometida tem um Jordão. Sempre vai haver um Jordão para você atravessar. E se você, ao invés de atravessar, ficar reclamando, você vai perecer. Você vai ficar como muitos naquela época ficaram. Não existe vitória sem luta, meus irmãos. Não existe vitória sem luta, precisa lutar. Por isso o Senhor disse, olha Josué, seja forte e muito corajoso, tenha ânimo. Eu estou contigo. O que seria o teu Jordão hoje? Tua mãe? Seria o Jordão que você deveria atravessar hoje? Teu pai? Essa é a dificuldade na tua vida hoje? Um casamento destruído? São os filhos que te atormentam? É uma depressão profunda? É uma doença incurável? Contas para pagar? Dinheiro para receber? É a falta de emprego que é o teu Jordão hoje? É a empresa que faliu? É uma traição? É a morte de alguém que você ainda não superou? É um desejo imundo que está aí na mente? E você precisa vencer, atravessar? É uma doença que o médico disse, olha, não tem mais jeito. Mas quem é o médico? Foi Deus que fez o médico. Qual é o Jordão que você tem que atravessar? Ouça, Deus disse, tenha ânimo. Tenha ânimo. Seja forte. Seja muito corajoso. O Senhor diz, ó, eu venci. Vocês também vencerão. Ele apresenta o Jordão e ele diz, tenha ânimo, não tenha medo, eu estou contigo.
Porque Deus, amados, é aquele que acalma a tempestade. É aquele que multiplica pães, que alimenta milhões com pãezinhos, com peixinhos, que conta nos dedos. Ele é o Deus que cura AIDS, câncer, lepra, que ressuscita mortos. Ele é o Deus que mata e que dá vida. Ele é o Deus que leva para o céu e também lança no inferno. Ele é o Deus que diz, haja luz, e houve luz. Ele é o Deus que separou as águas e colocou tudo no seu devido lugar. Ele é o Deus que não deixa esse mar invadir aqui. A água vem e volta, é Ele que controla. Ele é o Deus que acalma tempestade, furacão, maremoto, terremoto, e é também o Deus que permite tudo isso. Você está sentindo aí o poder de Deus que eu estou pregando hoje aqui? Porque eu conheço esse poder. Eu tenho visto os seus milagres e as suas maravilhas dia após dia na minha vida. E eu também tenho o Jordão para atravessar. E eu estou caminhando. E eu estou sendo conduzida. E eu estou vencendo. E eu estou vencendo e vencendo. Parar? Jamais. Ele me disse, tenha ânimo, caminhe, marche. Ele é o Deus que esfria a fornalha, amados. A fornalha está quente, 7 vezes mais do que já estava. E os servos dele entram e está frio. Nem fumaça tem no cabelo. O Deus que eu estou pregando hoje é o Deus que remove obstáculos da tua vida. Para o povo passar. Para você passar, ele tira os obstáculos. Na vida daquele povo, o mar estava à sua frente. Um mar que não tinha fim. Se voltasse para o outro lado, o inimigo poderoso, os egípcios. Um povo que não tinha piedade, matava por prazer. E o povo estava aqui no meio. Um obstáculo enorme. O Senhor removeu o obstáculo. Ele abriu o mar e deixou a terra seca para o seu povo passar. E quando os egípcios entraram, o inimigo do povo de Deus, do povo rebelde, Deus mata o inimigo do povo rebelde. Você está entendendo quem é o Deus que eu estou pregando aqui hoje? Deus mata e o seu povo segue marchando. E Deus segue conduzindo, movendo os obstáculos. A água não tinha, mas sai da rocha a água. As muralhas de Jericó, todos batiam no peito e aos olhos humanos ninguém passava se não fosse pelos portões, de tão fortes que eram aquelas muralhas. Era um obstáculo para o povo de Deus, aos olhos do povo. Mas Deus removeu mais aquele obstáculo e o povo passou, marchando. Você viu que é simples? Não tem o que você ficar perguntando, é só obedecer. Deus, ele remove, você só tem que obedecer e continuar marchando. Naamã, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Não pode ser 6 não. Não pode ser 5 não, por que 7? Não pode ser só uma, tem que ser nessa água suja, não pode ser nas águas lá perto da minha casa limpa não, você é assim. É só obedecer, mergulha 7 vezes e você será curado. É só mergulhar. Vai, é muito longe, Senhor, vai calada. Cale a boca quando tiver discussão, mas eu não... Cale a boca, o Senhor disse, cale a boca. Engula a língua. Obedeça. É só obedecer, amados. O Senhor, ele remove os obstáculos para o seu povo passar. Aí eu te pergunto também nessa noite, o que é o Jordão? O que é um mar? Para nós não.
porque é um obstáculo grande. Mas o que é um Jordão para Deus? O que é impossível para Deus? A palavra diz que não há nada impossível para Deus. Eu vou contar uma história para vocês essa noite, uma história verídica, de um pastor chamado Charles. Esse homem era um escritor, esse pastor era um escritor, e ele tinha uma doença chamada gota. E ele tinha também uma depressão profunda, terrível. E quando a depressão piorava, ele procurava um refúgio para se recompor. Se não bastasse, sua esposa engravida de gêmeos. E quando ela vai parir, ela fica paralítica, em cima de uma cama. Que Jordão muito grande, né? Ali em cima da cama, ela não para a vida dela. Ela continua enviando os livros online, né? Fazendo a propaganda ali da palavra, enviando os livros. E as pessoas ficam com tanta vontade de ouvir o marido dela, que vem de longe, pessoas de longe para ouvir esse pastor. E aí ele tem uma ideia. Ele tem um sonho, uma visão. E ele diz: eu vou abrir uma igreja para 5.500 pessoas. 5.500 pessoas. E ele chama todos os líderes da sua igreja, que são 30. E ele diz: olha, veja bem vocês, eu tive essa visão e eu decidi, porque o Senhor vai realizar esse meu sonho. Quem duvidar, pode voltar. Quem crer, pode ficar. 23 líderes voltaram. Não creram. Ficaram 7. Aí eu te pergunto, você entendeu o tamanho do Jordão que esse homem tinha que atravessar? E aí? Ele atravessa, segue crendo ou desanima porque alguns não creram? Eu sei o que você vai responder, mas pegue isso para a sua vida. Porque só responder não adianta, tem que pegar para a tua vida. E ele segue com o sonho, porque ele crê. E ele abre esse templo para 5.500 pessoas. E a história dele é verídica e diz que de dia e de noite era lotado, que não cabia mais ninguém durante 30 anos. Que eu acho que foi o que ele viveu, né? Mais 30 anos. De dia e de noite o templo era lotado. Você não consegue dar um glória? Misericórdia. Ele atravessou o Jordão porque ele confiou em Deus. Eu vou desistir porque a maioria da igreja disse que não crê. O problema é seu que você não crê. Eu creio, eu vou em frente, eu vou porque Deus está comigo. Deus é forte, está do meu lado. Eu não dependo de seres humanos para subir para o céu, eu dependo de Deus. Se eu depender do ser humano, eu vou para o inferno. Eu dependo de Deus, aquele que está no céu. Eu preciso ouvir a sua palavra. O ser humano, claro, ele está aqui, ele vai pregar, nós precisamos sim, para pregar, fazer a obra, nos ensinar agora para ir para o céu. É Deus quem salva. Se você der glórias a Deus, você vai atravessar o Jordão, porque Ele será a tua força. Você não vai desanimar, porque alguns desanimaram. Aqueles espias que foram ver a terra de Canaã, que voltaram desanimando o povo, dizendo: olha, tem gigantes, eles vão nos esmagar, eles vão nos matar, nós não vamos conseguir. Alguns acreditaram e pereceram, mas os que creram, amados, serão salvos. Você não vai atravessar o Jordão que você está passando se você ficar duvidando. Você precisa acreditar.
Deus é realizador de sonhos, de projetos. Deus, Ele curou e cura até hoje. Deus, Ele salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus pelo caminho. Você precisa permanecer no caminho. Se você saiu, volte hoje. Porque hoje é o dia da salvação. Se você está afastado, hoje é dia de reconciliar. Está distante, não conhece Jesus, vem aceitar Jesus hoje. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde. Cada um de nós que estamos aqui hoje temos um Jordão para atravessar. Você que sabe se atravessa ou fica olhando os outros atravessando. Eu fui chamada para vencer. O Senhor me disse que eu sou mais que vencedora. Eu preciso vencer esse Jordão. Ele parece impossível, e daí o meu Deus é o Deus do impossível. Amém, amados? Fica de pé em nome de Jesus. Eu sempre termino achando que já é 10 da noite, não é nem 8 horas ainda, gente. Preguei correndo achando que já era 10 da noite. Aí quando você fazia assim, olhando para mim, eu pensei, meu Deus do céu, hoje eu estou pecando. Olha, já deve ser 10 horas da noite, o povo já, os visitantes já estão ali tudo agoniado para ir embora, vão sair falando mal da igreja, porque eu passei do tempo. Mas amém, amados, a mensagem foi passada. Se você verdadeiramente veio para ouvir a voz de Deus e obedecer, tenho certeza que você não vai atravessar o Jordão. Você já atravessou. Pela fé. Toda vez que você for fazer algo que não agrada a Deus, lembre do Jordão.